Há alguns anos atrás, os chineses chegaram no mercado brasileiro mudando tudo que a gente sabia sobre ele. Hoje, a gente vai mostrar para vocês, a convite da Eurovillion Moda Jayco, aqui de Juiz de Fora, o Jayco 7 Prestige, que é a versão topo de linha do carro, e o seu sistema SHS, o Super Hybrid System. Então vem comigo, vocês vão conhecer tudo sobre o carro. Bom, gente, antes da gente começar o teste de rodagem com o carro, vou passar algumas informações para vocês, algumas informações técnicas, o que o carro tem aqui dentro do habitáculo. Seguinte, vamos começar pelo volante. É um volante de 3 raios, multifuncional. O lado direito a gente tem todos os comandos de multimídia, botão coringa e comando de voz. Do lado esquerdo, comandos de piloto automático adaptativo. Esse carro tem o ADAS 2.5, que é um ADAS que tem assistente de direção ativa, que, na realidade o ADAS é um assistente de direção ativa, né? Mas ele tem piloto automático adaptativo, direção semi-autônoma, leitura de faixa, leitura de placa, enfim, são mais de 20 itens aí de segurança ativa que esse carro tem presente só nesse sistema ADAS, tá? Essa caixinha aqui em cima da coluna de direção é um sensor de fadiga e atenção, tá? Então se você fica olhando muitas vezes para multimídia, ou se você tem mania de dirigir dessa forma e bloqueia o sensor, o carro vai dar um alerta no painel te indicando que você precisa ou liberar a atenção, ou que o sensor, né, ou que você precisa manter a atenção na direção, tá? Desse lado esquerdo, temos os comandos de limpador de para-brisa dianteiro e traseiro, comandos de farol alto, né? Esse carro tem o comutador do farol alto automático. Do lado direito é a alavanca de câmbio do carro, bem semelhante à da Mercedes, é o mesmo funcionamento. Pisou no freio, jogou tudo para baixo, ele engata o drive, tudo para cima, ele engata ré. Pisou no freio, apertou o parking, ele já vai puxar o freio de mão de forma automática, tá? O painel aqui é um painel digital que a gente consegue fazer algumas alterações, né? Desse lado esquerdo eu tenho informação de navegação, que se eu apertar e segurar o botão central, ele ativa o mapa no painel. Se eu apertar e segurar, ele volta para o painel, assim como eu tenho mais algumas informações de veículo, de velocidade, potenciômetro do motor elétrico, informações de consumo, informações após a redefinição, que seriam uma trip A, uma trip B, né, que são as suas viagens. Nesse caso, desse carro, ele tem só uma trip A. E aqui embaixo, o sensor de pressão e temperatura de pneus. Lembrando que esse painel, ele tem 2 layouts, que é esse layout mais clássico, e a gente consegue mudar ele aqui na multimídia, onde a gente tem algumas informações também. Esse carro tem o sistema DVR, que é de dashcam, né, que ela fica bem aqui em cima. A gente voltando aqui, temos as imagens panorâmicas. Vão ser as câmeras do carro, que é um jogo de câmeras 540, câmera dianteira, câmera traseira, 2 laterais. Temos a 3D também, além da dianteira grande angular, traseira e a junção das 2 laterais dianteiras e as 2 laterais traseiras também, para te auxiliar a fazer uma baliza de forma mais prática, né? Além disso tudo, Apple CarPlay, Android Auto sem fio, com, né, essa conectividade pelo telefone, você não precisa ficar colocando cabo, até porque na versão Prestige você tem um carregador de indução de 50 watts que é refrigerado, tá? Além disso, a gente tem as configurações do carro aqui em central do veículo. A gente vem em controle rápido, a gente tem travamento de portas, abertura de porta-malas, trava de criança, teto solar, o modo de energia do carro, se é um modo híbrido, elétrico ou elétrico plus, né, que o carro ele foca 100% em eficiência, modo de condução, modo eco, normal e esporte, as configurações de chave inteligente. Esse carro você tem trava, né, por afastamento e a abertura das portas por aproximação. Então você não precisa tirar a chave do bolso em momento algum. Inclusive esse carro não tem botão start-stop. O botão start-stop desse carro é pisando no freio, você aciona o carro, você liga ele. Para desligar, ou você sai e tranca o carro, no caso você afasta, ou então você pode arrastar de cima para baixo e veículo desligado, que você vai conseguir desligar o carro. Configurações de bateria, a gente tem modo de economia de energia inteligente, o inicial e a forçada, que aí o carro ele vai regenerar até os 80%, ou até a porcentagem que você programar. Recuperação
vai ser um sistema de frenagem que o carro faz de freio motor, né? É uma regeneração mais forte da bateria. Então isso daqui, para um uso urbano, é aconselhado usar no modo alto, para um uso rodoviário médio ou baixo. Uma dica também, que a gente vem aqui no controle rápido, para quem já é proprietário de um Jayco ou de um Omoda 7, é o seguinte: modo de energia. Se você está no híbrido, você não anda no Eco, você anda no normal. Sempre fazer um X, HEV em modo normal, ou EV, que seria o elétrico, você anda no modo Eco, mas o carro está com a bateria mais baixa, então ele vai sempre ficar no modo híbrido. Mas de qualquer forma, guardem esse X, EV Eco, HEV normal. Bom, então agora que eu já passei essa manha para vocês aí, que também me foi passada, a gente vai mostrar, né, algumas configurações que a gente tem do carro, configuração de abertura de tampa de porta-mala aqui, ou configuração de botão coringa, que no caso desse carro, que é o modelo 2526, o painel de porta do motorista, ele não tem ajuste do retrovisor físico, é tudo pela multimídia. Então, para você evitar ter que ficar vindo na multimídia, para apertar botão, você configura o seu botão coringa na estrelinha aqui, apertou a estrela, com os botões do lado direito, você regula o retrovisor do lado direito e os botões do lado esquerdo, consequentemente o retrovisor do lado esquerdo, tá? A gente tem head-up display nesse carro, né, que é presente só na versão Prestige, com alguns ajustes. Esse head-up display, inclusive, que é muito completo, que além de velocidade, ele mostra o sistema ADAS e a navegação interna do carro. Waze, Google Maps, de Apple CarPlay e Android Auto não mostra, vai mostrar a navegação interna do carro. Os assistentes de motorista aqui, que são do ADAS 2.5, configuração de iluminação interna, a gente tem várias cores para escolher, cores pré-definidas, cores pelo modo de condução, o modo Eco ele fica verde, se a gente mudar para o modo normal, ele vai ficar um laranja, e no modo esporte ele fica vermelho, tá? Vou fechar aqui só para mostrar mais coisas para vocês. Tem o ritmo musical também, mas ele fica, com todo respeito, ele fica bem esquisito, não fica legal de usar não. Conforto do veículo são as configurações de banco, que eu consigo mexer por aqui, tá? Eu consigo usar tudo por aqui pela própria multimídia, entrada e saída fácil do banco. Quando você abre a porta, o banco chega todo para trás, quando você fecha, ele volta para sua memória de banco. Aqui é o tilt down, né, de retrovisor, quando você engata a ré, ele desce. Configuração de Bluetooth, sistema de som, comando de voz, configurações de display, que foi onde eu falei que a gente consegue alterar o painel aqui, que a gente vem em tema IPC, e a gente tem mais um tema simplificado aqui, que eu particularmente acho até mais bonitinho, tá? Configuração de brilho, configurações de sistema e o gerenciamento de dispositivo, que é o Apple CarPlay e o Android Auto. Esse carro tem ar-condicionado digital Dual Zone, com sistema de ionizador e, na versão Prestige, bancos com aquecimento e refrigeração, os dois bancos dianteiros, tá? Outra coisa que é interessante também é esse porta-objeto aqui que abriu, ele é um porta-objeto refrigerado, ele segue o ar-condicionado. Então comprou um chocolate, uma água, põe aqui, que ele não vai congelar a sua água, mas ele vai manter em temperatura adequada. Bom, gente, então agora que vocês viram um pouco do que é o sistema aqui do carro, né? Eu vou explicar para vocês um pouco de como funciona a motorização do carro, falar algumas informações técnicas. Ele é um carro que já está no drive aqui, está com o auto hold ativado, deu um toque no acelerador, o carro vai sair. Bom, a gente está falando de um carro com motor 1.5 turbo, mais um motor elétrico, a potência combinada real são 339 cavalos e 52 kg de torque. Potência documentada são 279 cavalos. Ainda assim, é uma potência extremamente considerável. A gente está falando de um carro de quase 1.800 quilos, são 1.700 e poucos quilos, para um carro que faz uma autonomia de até 80 km no modo 100% elétrico e uma autonomia combinada de 1.200 km. É um carro que é um SUV médio, então é um carro mais pesado, ainda assim é um carro que não deixa a desejar em questão de performance, tá? É um carro que tem uma resposta muito ágil, então para você fazer uma ultrapassagem, fazer uma viagem com uma tranquilidade, você consegue fazer. Questão de segurança, são 7 airbags, controle de tração, de estabilidade, freio a disco nas 4, todos esses sistemas que os carros são obrigados a ter hoje em dia. Quais são os diferenciais? A gente vai ter 78% da estrutura desse carro é feita em aço de ultra resistência. Então te traz mais segurança junto com todos esses itens que eu falei antes.
Além disso, suspensão independente nas quatro, freio a disco nas quatro. É um carro que, além de tudo, a gente fala que esse sistema super híbrido, né? Vamos falando um pouco agora de motorização, né? Voltando um pouco para a motorização, é um sistema extremamente eficiente e já é um sistema, não um sistema conhecido, mas a motorização ela já é conhecida. Porque aqui a gente está falando de um motor 1.5 TGDI. TGDI já é conhecido por ser usado na Hyundai, na Chery, inclusive na Chery, porque esse carro aqui é uma marca feita, né? O Modo J, que foram duas marcas feitas pelo grupo Chery para sair da China, para chegar em mercados onde a Chery se queimou no passado. Só que, para não trazer o mesmo carro, a Omoda Jayco ela traz carros com padrão elevado, com padrão acima dos Chery. Então a gente tem nesse carro aqui um acabamento espetacular, porque a gente fala de soft touch no painel, nas portas dianteiras, portas traseiras seguindo o mesmo nível de acabamento. Então, assim, é um carro que realmente ele é elevado. Inclusive, os Jayco, né, eles são carros que foram focados no mercado europeu. Então, a gente tem um projeto europeu trazido para o Brasil. Então, é um carro com uma qualidade excepcional. Vocês podem ver que ele ativou a câmera aqui, provavelmente vocês conseguiram dar uma olhada aí, pelo menos de canto de olho aí. Abaixo de 30 km por hora, se eu ativo a seta ou se eu viro a direção com uma angulação um pouco maior, vocês vão ver que a câmera vai abrir, tá? Isso é para me ajudar a fazer qualquer tipo de baliza, enfim, o que for necessário para o meu dia a dia ficar mais prático, mais fácil, tá? A gente consegue ver também que o carro, a suspensão do carro, é um problema, um grande problema dos chineses, que foi uma reclamação muito grande aí do público, do consumidor, né? Era uma reclamação de uma suspensão muito mole, uma coisa muito jogada, muito naviozão. Esse carro, ele tem uma suspensão macia, sim, mas não é aquele carro que você sente que fica navegando na estrada, não é isso. Ele é um carro confortável, mas ao mesmo tempo muito estável, é um carro que tem uma estabilidade muito boa, junto com um conforto muito bom também. É o auxílio da suspensão independente nas quatro aí, que, né, isso aí, essa suspensão, ela traz um conforto muito maior e a estabilidade também, um fator que ajuda muito, é a bateria no assoalho. Como a bateria é uma das partes mais pesadas de um carro elétrico, de um carro híbrido, ela estar no assoalho, ela traz um centro de gravidade menor, porque o peso está mais aqui. Então, consequentemente, a gente vai fazendo essa soma aí desses fatores, a gente tem um carro extremamente confortável, estável para fazer curvas, curva de alta, curva de baixa, o carro é muito bom, tem uma resposta muito boa por conta desse motor do 1.5 turbo. Você não perde potência mesmo em alta rotação, o que acontecia muito com o BYD Song Plus no período em que ele era aspirado. O turbo eu ainda não andei, então não posso falar, mas acontecia muito com o Song Plus, acontece com o King e Song Pro. O Atto 2 tá vindo aí, a gente não sabe como é que vai ser, é um híbrido plug-in flex, né? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas assim, bem interessante o carro. Bom, gente, agora que vocês viram um pouco como é que funciona a tecnologia do SHS, que é o Super Hybrid System, só um adendo para vocês que eu não expliquei muito bem como é que funciona. O motor a combustão, esse 1.5 turbo, ele vai funcionar a maior parte do tempo como gerenciador de carga para a bateria de 18.4 kWh, tá? Então, esse motor, lembrando, funciona a maior parte do tempo como gerenciador, não como motor de tração, mas ele também funciona como motor de tração, tá? Em questão de design, a gente vê que é um carro que lembra bem uma Land Rover, até proposital. Por quê? A Land Rover fabrica seus carros na fábrica do Omoda Jayco, na China, tá? Então, para você que não sabia, para você que fala, eu prefiro comprar um Land Rover porque eu não compro carro chinês, você também está comprando um carro chinês. O carro ele tem um design um pouco mais sóbrio, né? Uma linha mais reta, um carro mais quadrado. Você pode ver que até os faróis do carro são bem quadrados, faróis esses que inclusive são em Full LED com acendimento automático, assim como as lanternas. Mas aqui em cima é só o DRL e a seta, os faróis mesmo são aqui embaixo, farol baixo e farol alto, além do farol de neblina aqui embaixo, que também serve como farol auxiliar, tá? Se você dá a seta, ele liga o farol do lado que você deu a seta. A grade com essas linhas retas, também caídas,
com a escrita Jayco aqui do lado não, né? Aqui na frente. Essa cor é uma cor que chama Prata Crest. Além do Prata Crest, se tem preto Andrômeda, branco Arctic e a cinza Highland, que mais parece um verde, azul, que não parece cinza, tá? Seguindo para cá, pode me acompanhar, Robson? A gente tem os retrovisores que eles são rebatíveis, assim como as maçanetas, tá? As maçanetas, a chave tá ali dentro. Vou pegar para vocês verem. Só um minuto. Peguei a chave do carro. E se a gente trancar, as maçanetas rebatem junto com o retrovisor. E o seu teto solar panorâmico também é fechado. Mas como eu quero deixar o carro aberto, eu destranco, abro a porta uma vez, porque se eu destrancar e não abrir uma porta, ele tranca de novo. Rodas aro 19. Para você que fica falando pra caramba que roda de carro elétrico é feia, essa roda, particularmente eu acho muito bonita. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho bem bonita. Mas, se você quiser, você consegue tirar essas capas dela aqui e aí você fica com uma roda mais aberta. Só um adendo, você perde a eficiência do carro, tá? Então não culpa o carro se você fizer isso e se o carro não fizer autonomia declarada. Seguindo, carro com suspensão independente, igual eu já falei, tudo isso eu já falei para vocês. É um carro que, vamos mostrar aqui, Robson. Abrindo aqui, é um dos grandes diferenciais. O carro ele tem carregamento rápido. É um híbrido com carregamento rápido, tá? Corrente alternada e corrente contínua. Seguindo aqui atrás no porta-malas, a gente vê a lanterna também em full LED, uma lanterna inteiriça, que sim, eu sei que você vai falar que lembra uma Land Rover. Eu já falei isso no começo, então pode ficar tranquilo, não precisa repetir não. Porta-malas com abertura elétrica, que estão as nossas bugigangas da gravação, um porta-malas de 500 litros, e aqui embaixo você encontra kit reparo e o carregador fica aqui dentro também. Fechamento elétrico. Seguindo para cá, Robson, pode deixar fechar, que vai fechar. Seguindo para cá, a gente tem o bocal do tanque de combustível, que lembrando, gente, só gasolina, não use etanol, só gasolina. E não, para você que está se perguntando, após um corte bruto aqui, Robson igual uma Tramontina, voltamos aqui para falar disso daqui, tá, gente? O carro usa só gasolina. Não, você que está se perguntando, falando, ai meu Deus, mas eu vi uma matéria que os Jayco estão dando problema de motor. Não, não estão dando problema de motor, não tem nada disso, não tem problema com gasolina, com álcool. Pode ficar tranquilo, pode comprar o seu Jayco 7 em paz. Até porque você tem 3 versões desse carro para comprar, que são Elite, a versão de entrada de R$ 189.990, a Luxury de R$ 234.990, que é a intermediária, e a Prestige de R$ 256.990, só que um adendo. Esse teto preto aqui vai te custar R$2.000. Então se você quer o prata, ou branco, ou cinza com teto preto, você paga R$ 258.990. E o preto já vem com teto preto, né? Então a gente não precisa falar mais nada disso. Bom, acho que depois desse vídeo, dessa explicação, que foi bem rica em detalhes aí, é claro que eu não vou ficar mostrando cada funcionalidade do carro. Para você fazer isso, você tem que ir visitar uma concessionária ou Moda Jayco aqui em Juiz de Fora. Quem cedeu o carro pra gente foi o Paulo, gerente da Euroville Moda Jayco, e é claro, eu, o vendedor da Euroville Moda Jayco. Por isso eu estou explicando com tantos detalhes para vocês. Então, se você quiser fazer um test drive, vá na Euroville Moda Jayco, eles têm uma equipe maravilhosa, incluindo eu novamente, para te atender. Gente, deixa um like, compartilha, comenta e me fala o que você achou do nosso SHS, o Super Hybrid System, a nova tecnologia disponível no mercado brasileiro.